Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Enfrentando os desafios mais uma vez, o programa Cooper News SC de hoje está no ar para você. Vejam os destaques de hoje. Cooper A1 realiza o Dia de Negócios para capacitar os associados nas relações comerciais. Produtores de maracujá do Planalto Central usam novas técnicas de produção de mudas. No quadro Temática, comentário a cargo do Sistema FAESC-Senar sobre tema da atualidade. Conheça as medidas de proteção contra a hantavirose, transmitida por roedores silvestres. Programa de TV Estado de Excelência apresenta uma breve história do cooperativismo de crédito. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litoptâmino, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. No cooperativismo catarinense, e especialmente o agronegócio, atender bem o produtor associado é uma missão levada totalmente a sério. Claro, cada cooperativa usa da sua expertise para criar movimentos que facilitem as relações comerciais entre os agricultores e as empresas privadas. A cooperativa A1, a Cooper A1, por exemplo, tem o Dia de Negócios, um evento consolidado, como mostra o programa de TV Cooperativismo em Notícia. Ela é uma feira compacta, pequena, mas com resultados impressionantes. Criada pela Cooper A1 com o objetivo de aproximar as tecnologias de mercado do seu cliente potencial, no caso aqui o associado, esse encontro existe há 13 anos. A ideia foi reunir os principais parceiros comerciais da cooperativa num mesmo local e assim estreitar relações. Esse movimento de aproximação entre a Cooper A1 e seus cooperados acontece há mais de uma década. E o que se viu nesse período todo foi um campo em transformação. Porque a ideia é exatamente essa: fazer com que o produtor adote as boas práticas em todo o processo. O intuito de tudo isso o que é? É fazer negócio sim, mas também trazer a tecnologia que tem hoje no mercado, né? Para mostrar para o nosso cooperado, para o nosso cliente da cooperativa que sempre está junto com nós, né? Com a mão de obra cada vez mais escassa no campo e o mercado consumidor exigindo produtos de qualidade, o agricultor se vê diante de um dilema: como melhorar a eficiência da produtividade? E é aí que entra o Dia de Negócios. Hoje se tem dificuldade do produtor ir até a indústria ou até as grandes feiras, feiras maiores. Então o que a gente tem? De ideia, trazer os produtos aqui para que ele possa também estar no município de origem ou na região, ou na sede da cooperativa 1, tá visualizando tudo aquilo que tem de novidade no mercado. Que isso, o que a gente tem hoje aqui é tudo que a indústria suporta e atende ao Brasil como um todo. Por falar em novidades, que tal essa? Em parceria com a WEG Motores, a Cooper A1 apresentou um painel solar que veio para auxiliar o produtor nas atividades do dia a dia. E ainda assim, quem sabe, lá no futuro, abastecer o carro. Hoje a energia elétrica ela gera um grande consumo e uma grande fatura para o produtor que fica oneroso no final do mês. Então a gente aqui com a energia fotovoltaica, que é um produto que a gente comercializa, a gente busca trazer uma solução para ele, onde ele vai estar gerando uma energia totalmente limpa, com apenas um investimento inicial ainda nesse momento, pois não tem impostos, e vai estar solucionando um problema que é a conta dele. O Jonathan não perde um encontro. Jovem e determinado, agrônomo por formação,
Ele sabe que é preciso investir para ter resultados mais robustos e, assim, se firmar como produtor de alimentos. A grande vantagem para nós produtores é ter acesso a todas as tecnologias do mercado de ponta, tudo numa tarde só, né? Senão a gente teria que agendar aí 5, 6 visitas aí na propriedade para ver o que a gente se interessaria, né? Assim a gente seleciona aqui o que a gente quer para a nossa propriedade e depois chama no particular, numa negociação. E a própria prospecção de futuras negociações, né, são feitas num dia que nem hoje, né? Ver, entender, observar, procurando estar sempre sintonizado. Esse é o papel do associado que busca ser competitivo. Para ter melhor rentabilidade, qualidade e produtividade no campo, os produtores rurais estão sempre atentos às tecnologias e aos experimentos que possam trazer resultados positivos na hora de produzir alimentos. Este foi o caso do engenheiro agrônomo Júlio Menegotto, que apostou em uma nova técnica de cultivo de mudas de maracujá no Planalto Central. A reportagem é do programa de TV Tribuna Rural. Produtores estão a todo momento em busca de técnicas para melhorarem o resultado de suas lavouras. Na fruticultura, por exemplo, as técnicas de cultivo do maracujá vêm passando por constantes transformações. A cultura do maracujá ela vem sofrendo inúmeras inovações ao longo dos anos. Nós tínhamos uma cultura que ficava no campo 5, às vezes até 6 anos, e que foi reduzindo cada vez mais o ciclo, e hoje a gente tem uma cultura quase que anual. Essa mudança no sistema de cultivo fez Júlio Menegotto apostar e incentivar uma nova técnica para ser adotada no Planalto Central, a de mudas de maracujá em grande porte. Ela é nova aqui no Distrito Federal, mas estados como o Sul e Sudeste é uma técnica que já vem sendo desenvolvida há mais tempo, né? Então a ideia de produzir a muda de grande porte é justamente proteger essa muda dentro de um ambiente como esse protegido da estufa, onde a gente consegue fazer todo o trabalho de adubação, de poda, todos os tratos culturais, e a gente consegue então com isso reduzir essa mão de obra no campo. Então nós pegamos uma muda que fica aqui pelo menos 6 meses dentro da estufa, onde ela já vai num porte maior, e a gente consegue então fazer com que ela entre em produção mais rápida e seja uma muda mais produtiva, né? Então a técnica consiste da gente logo no início do plantio ir podando a muda, né? Cada 2 ou 3 folhas nós fazemos uma poda para quebrar a dominância apical dessa muda, e ela vai então, cada vez que nós podamos, ela vai desenvolvendo não só a parte aérea, mas também o sistema radicular dessa muda. Então a muda vai para o campo com o sistema radicular extremamente desenvolvido, e aí o tempo de resposta ao transplante é muito maior. Hoje, atualmente, nós recomendamos mudas grandes, que nós chamamos de mudão. É uma muda que tem mais de 1 metro de altura, ela é levada para o campo em épocas adequadas. Então essa muda grande, por ela ser maior, ela tolera mais ataque de pragas, de doenças e principalmente a virose, por serem maiores e mais fortes que as mudas pequenas, em geral utilizadas no cultivo tradicional do maracujá. Com o mudão, o produtor pode planejar o plantio para ter produto com maior valor no mercado, além de outros benefícios. Em relação à muda mais desenvolvida, o mudão, ela tem a vantagem e, associando a época de plantio, nós podemos ter uma produção no período de entre-safra. Por exemplo, se plantarmos essa muda em março, em abril, nós vamos ter a primeira safra no período de entre-safra, ou seja, de setembro a novembro. Então o produtor pega um preço melhor. Se plantarmos mudas pequenas, convencionais, de até 40 centímetros, a produção vai ocorrer só em maio do próximo ano e passa por um período chuvoso, onde há uma maior incidência de pragas e doenças. No caso do mudão, embora ele passe por esse período de ataque de pragas e doenças, ele é muito mais forte. Ele resiste muito mais ao ataque de pragas e doenças durante o período chuvoso. No sistema tradicional, nós produzimos uma muda aproximadamente 60 dias. 60 dias ela está em condições de ir para o campo. No caso da muda de grande porte, nós ficamos com ela 6 meses desenvolvendo, podando
e deixando ela em condições de ir para o campo. Mas ela já vai para o campo na altura da primeira poda, na altura do arame, né? Isso vai fazer com que a muda, logo no início, ela tenha um desenvolvimento muito rápido e ela vai, ali no terceiro mês no máximo, já entrar na parte de floração e a gente vai antecipar então a colheita. Ao adotar essa técnica, o produtor tem ganhos em produtividade, sem ter de investir muito em manejo. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, quinta-feira, é dia de comentário a cargo do Sistema FAESC-Senar sobre um tema de destaque na atualidade. Então vamos acompanhar. Quando se trata do emprego de tecnologias no campo, nós aqui da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina somos sempre apoiadores. Começa a ser debatido na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina um projeto de lei que trata da aviação agrícola no Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, deputado extremamente atuante, que conhece o setor, é um técnico da área e certamente o fará essa discussão com muita responsabilidade. Nós vemos com bons olhos o projeto apresentado pelo deputado, é o PL 422/2023, que vai agora tramitar nas comissões da Assembleia Legislativa visando a aprovação. Esse projeto, ele estabelece que a aviação agrícola tripulada ou não, é de interesse social e econômico para o Estado de Santa Catarina. E tem razão o projeto. Ao contrário de muitos mitos que se prega com relação à pulverização de insumos agrícolas através de aeronaves, a tecnologia nos mostra que, quando bem empregadas, ela é muito benéfica para o meio ambiente, pois a aplicação é menor. Os estudos nos mostram que, quando observadas as condições climáticas, quando tiver profissionais qualificados acompanhando a aplicação, qualquer forma é muito segura, principalmente a aplicação aérea, que reduz drasticamente os custos de produção, reduz o número, a quantidade de insumos que é aplicado e ela consegue chegar em áreas que a pulverização normal não consegue chegar, principalmente com relação ao relevo bastante acidentado que são as nossas cidades e ao nosso estado de Santa Catarina. Essa questão da pulverização aérea é bastante polêmica, temos muitos municípios que editaram leis restringindo, inclusive alguns estados, como por exemplo o estado do Ceará. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, também tem discutido essa questão nos tribunais superiores, em que, pese não ter obtido êxito em algumas ações, tem um importante pronunciamento do STF que diz que os estados e os municípios detêm competência para legislar em matéria de aplicação de insumos agrícolas. Então, nós entendemos que, com muita responsabilidade, com respeito às normas vigentes e com os cuidados agronômicos necessários, a nova legislação que, porventura, venha a ser aprovada em Santa Catarina, trará benefícios para toda a sociedade catarinense, para o produtor rural e para o meio ambiente. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Você vai conhecer as medidas de proteção contra a hantavirose, transmitida por roedores silvestres. O programa de TV Estado de Excelência apresenta uma breve história do cooperativismo de crédito. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotâmnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Não importa de que gente que tu é. No fim, bem no fim, todas as propriedades são bem parecidas. Vem ver! Bom dia! Tudo bem? Como é que tá, meu Em irmão? toda a propriedade de um associado Copérdia, você encontra pessoas trabalhadoras, comprometidas, honestas e que sabem como é bom morar no campo.
E aqui no campo, com o apoio da cooperativa, as coisas ficam melhores. Todas as propriedades, da pequena à grande, têm tudo para prosperar. A gente sonha com o sucesso, mas também acorda cedo e vai à luta. A cada dia é uma nova oportunidade que não desperdiçamos. Mesmo com bastante trabalho, sempre sobra um tempo para uma boa prosa e para compartilhar um café carregado de gratidão pelas conquistas. Mas e as dificuldades? Vou te falar a verdade. Tem até momentos que, por Deus que dá vontade de vender fora tudo. Mas daí, logo as coisas se acalmam e também se lembra que quanto mais desafios são vencidos, mais nos fortalecemos. Que com o apoio de uma cooperativa forte, fica mais fácil superar. E com a união da família, dos amigos, da cooperativa e de todas as pessoas que nos querem bem, certamente teremos pela frente os melhores anos de nossas vidas. O agro nos une e a gente é feliz com o que faz. O agro nos une. 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 Copérdia, tudo que sou, vem do campo. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. O SC Agricultura fala sobre a hantavirose, uma doença infecciosa transmitida por roedores silvestres. É muito importante saber as medidas de combate ao hantavírus, pois o local mais comum de ocorrência de casos é no meio rural. Veja por que e o que fazer para evitar a doença. A reportagem é do programa de TV SC Agricultura. Olá, nós vamos falar agora de uma doença infecciosa grave causada pelo hantavírus, que está presente nos roedores silvestres. A hantavirose é transmitida por meio da urina, fezes e saliva desses roedores. A transmissão mais comum é a inalação de partículas presentes nesses excrementos, que acabam se misturando com a poeira nos locais fechados. A seguir, vamos ver as principais medidas para evitar a doença, que é característica do meio rural. Isso devido principalmente ao manuseio e armazenagem de grãos, madeiras e alimentação animal, tudo isso em locais fechados e com pouca ventilação. Mas olha, vale lembrar que a hantavirose ocorre o ano todo e tem registro em Santa Catarina desde 1999. Mas entre agosto e fevereiro, há aumento de casos em razão do armazenamento de grãos em galpões e paióis, o que acaba atraindo os roedores para perto das casas e das pessoas. Fique atento então a essas medidas de combate à hantavirose. Mantenha sempre limpo o local onde vivem os animais, recolhendo a sobra de comida. Caso não haja coleta regular dessa sobra, enterrar o lixo orgânico a pelo menos 30 metros das construções. Armazenar insumos de forma suspensa em estrados, pallets ou prateleiras, de preferência em depósitos afastados das casas. O mesmo vale para as pilhas de lenhas, sempre suspensas do chão. Procure também eliminar o empilhamento de equipamentos antigos. Manter as áreas em torno das casas, armazéns e depósitos sempre limpas, sem mato alto, pneus, lixo ou entulhos. A vegetação rasteira evita abrigo e proteção ao roedor.
Isso porque há espécies que fazem toca no solo. O plantio de grãos deve ser longe da casa, feito no mínimo a 40 metros de distância da residência. Nunca descansar em locais fechados, onde ficam restos de alimentos e grãos. Ao limpar os ambientes fechados, deixe antes o local ventilar por pelo menos 1 hora. Depois, utilize máscara respiratória do tipo PFF3. O bloqueio de acesso também é importante. Faça a manutenção dos ambientes, principalmente com reparos a possíveis falhas estruturais, como aberturas e fendas, impedindo assim o acesso ao interior das construções. Monitore o ambiente e fique atento aos sinais. A presença de roedores é indicada pelo surgimento de fezes, urina, marcas de roeduras, manchas de gordura, aparecimento de trilhas, tocas e pegadas, além de sons e avistamento. Evite sempre contato humano com ratos silvestres, suas fezes e urina. Bom, em relação aos sintomas, eles podem aparecer até 60 dias após exposição da pessoa a um local contaminado ou situação de risco. Veja quais são os sinais: febre alta, diarreia, náuseas e vômito, dor de cabeça, dor no corpo e abdominal e tosse seca. A falta de ar e cansaço podem indicar um agravamento da doença. Breve história do cooperativismo de crédito catarinense contada por um dos seus protagonistas, Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob Central, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar a segunda parte da entrevista feita por Raimundo Martins, do programa de TV Estado de Excelência. Rui, como nasceu o cooperativismo de crédito em Santa Catarina e quais foram os principais desafios para a implantação da central? Em 1980 em diante, o Banco Central aceitou que as cooperativas se transformassem em cooperativa de crédito. Até então só tínhamos cooperativa de produção, cooperativa de consumo, cooperativa de diversos tipos, mas não tínhamos de crédito. E aí as cooperativas de produção começaram a se organizar e vislumbrar a possibilidade de criar cooperativa de crédito, né? Porque trabalhava com o Banco do Brasil, trabalhava com o BESC, trabalhava com outras entidades, mas não tinham crédito próprio. E os associados sentiram essa necessidade. Então saíram grupos das cooperativas de produção para ver nesse Brasil afora como funcionavam algumas cooperativas de crédito que já existiam naquele período, né? E eu, inclusive, fiz parte de um grupo que foi para São Paulo ver, na época, me lembro da Coopercotia, que tinha um ramo de crédito lá dentro. Fomos lá ver como funcionava a cooperativa de crédito lá. Outro grupo foi para o Paraná e outro grupo foi para o Rio Grande do Sul. Com isso, as cooperativas de produção criaram, na oportunidade, em 1984, foram criadas 6 cooperativas de crédito no oeste de Santa Catarina, no Sicoob. Essas 6 cooperativas juntou-se inclusive a Aurora e a Cooper Central de Leite de Itajaí para dar força e começaram a unidas fundar aquela necessidade de ter uma central que comandasse essas cooperativas de crédito. E aí sim, no ano seguinte, exatamente um ano após, em 8 de novembro de 85, foi criada a Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina, lá no Plaza Itapema, aqui, né, em Itapema. Se reuniram e criaram a Cooperativa Central de Crédito. Então ficou parte trabalhando com o Banco do Brasil, com repasse, parte trabalhando com o BESC, compensação, e passando aquele período de transição para o cooperativismo de crédito em si nas cooperativas de produção. A princípio, as cooperativas de produção criaram trabalhos de crédito dentro delas. Depois, então, sim, aí foram se criando outras cooperativas de outras regiões, foram juntando, e hoje nós chegamos a 38 cooperativas vinculadas ao Sicoob Central Santa Catarina, que atua na nossa área de ação, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rui, qual é a capilaridade das 38 cooperativas que são vinculadas à central? Bom,
Elas atuam hoje no estado do Paraná, porque algumas estatutariamente têm municípios no estado do Paraná na sua área de ação. A Central não. A Central tem Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas as cooperativas, elas têm os estatutos próprios. E algumas têm lá. E hoje nós já temos 40 pontos de atendimento em municípios no Paraná. Nós temos hoje 134 municípios no Rio Grande do Sul. E temos 286 municípios em Santa Catarina. Santa Catarina tem 295 municípios, faltam apenas 9 para nós atingirmos. Então, as 38 cooperativas, elas estão crescendo, queremos chegar a 100% dos municípios de Santa Catarina, e no estado do Paraná e no estado do Rio Grande do Sul, aí são estados maiores, nós vamos aos poucos, vamos crescendo à medida, como diz o outro, você dá o passo conforme a perna, não é? E o que você atribui o crescimento do cooperativismo de crédito no âmbito da Central? Eu acho que depende tudo do trabalho que as nossas cooperativas fazem lá na ponta. Nós temos produtos que nós chamamos de produtos financeiros, que são as operações de crédito, de financiamento, de empréstimos simples, investimentos de modo geral, agora a carteira de câmbio, que eles são criados pela nossa central, mas também a cooperativa tem a liberdade de criar produtos próprios. Ela cria produtos conforme os seus associados da sua região vai solicitando. Tem um conselho diretivo da cooperativa que se reúne e diz, olha gente, nós precisamos criar uma linha de crédito para atender determinada finalidade no nosso município. Não quer dizer que aquele produto que é criado lá no oeste, ele seja criado no sul do estado. No sul já pode ter outros produtos além. Mas nós temos um bloco de produtos que são comuns a todas. Algumas peculiaridades diferentes, especialmente no litoral. Porque aqui nós temos que fazer uma grande frente de trabalho para mostrar à população que mora nos grandes centros urbanos as vantagens do cooperativismo. Eles conhecem as fintechs, conhecem as empresas de investimento que têm, os bancos comerciais, os bancos públicos, mas não conhecem ainda as vantagens do cooperativismo de crédito. E quais são as vantagens do cooperativismo de crédito e quais são os riscos enfrentados por quem abre uma conta numa cooperativa de crédito? A vantagem do cooperativismo de crédito é que o associado ele é dono da cooperativa. Então, quando é feito o balanço do resultado no final do ano, as sobras que dá, ela é ressarcida, ela é distribuída entre os associados. As cooperativas procuram trabalhar com uma estrutura enxuta, nunca esquecendo do seu crescimento, da sua inovação, mas sempre procuram trabalhar com a estrutura mais enxuta. Por isso, muitas cooperativas não cobram tarifas e as taxas de juros até são menores. Então, nós hoje temos as mesmas garantias que os bancos dão para seus correntistas. Nós damos a mesma garantia para o nosso associado. Então, o risco é o mesmo que o banco tem, é o mesmo que as cooperativas de crédito têm. Não tem diferença. Nós ainda temos uma coisinha a mais no nosso sistema de Santa Catarina. Nós temos um fundo de estabilidade financeira. O nosso fundo de estabilidade financeira, hoje ele tem um saldo aí de aproximadamente 1.459 bilhões de reais. Esse valor ele está guardadinho, aplicado, para qualquer solavanco que dê alguma cooperativa, qualquer solavanco que dá na economia brasileira, que haja uma necessidade de uma intervenção da central, nós temos esse recurso. Além disso, os bancos oferecem o quê? O fundo garantidor para os nossos clientes. Nós também temos o fundo garantidor para o nosso associado. O valor é o mesmo que os bancos oferecem. Então, Raimundo, eu diria para você, não há diferença entre cooperativa de crédito e bancos. O que há diferença é no atendimento. Por quê? E com a breve história do cooperativismo de crédito, o programa Cooper News SC de hoje fica por aqui. Deixa para você um grande cooperado abraço e até amanhã.